A refletir todas as propostas de leituras e também dentro da festa de Maria que nós estamos. Para ilustrar bem isso, primeiramente nós precisamos entender que nesse mundo nós sempre somos chamados a nos converter. E a nossa dimensão neste mundo, ela sempre nos apresenta em duas partes, em duas faces. Podemos, lá atrás, já na criação, nos colocar frente ao texto onde nos traz Caim e Abel, onde todos nós, de alguma forma, somos Caim e de alguma forma também somos Abel. Enquanto Caim, estamos caindo neste mundo, os sofrimentos. E enquanto Abel, estamos descobrindo o olhar de Deus. Estamos nos voltando para um sentido mais espiritualizado. Então precisamos nos converter de uma realidade de Caim para uma realidade de Abel. E assim, ao longo da história humana, nós aqui, contribuindo com esta geração, somos sempre contribuintes para o reino de Deus, onde nesse reino precisamos trazer sempre a mensagem de conversão, ou seja, não podemos ficar apegados a este mundo. Vindo agora para o que nós ouvimos na primeira leitura, São Paulo fala aos Gálatas, e ele então traz a sua experiência, num primeiro momento, de um homem muito severo, querendo fazer muito bem feito tudo o que lhe era confiado, e ele fazia com muita dedicação, com muita presteza, era muito elogiado, muito reconhecido. Porém, era uma caminhada que, por melhor que ela se apresentasse, ela apenas tinha resultados neste mundo. E num dado momento, ele se dá conta de que era necessário mudar. E aí então, Paulo, a partir do Cristo, descobre uma dimensão onde ele então continua muito dedicado, continua sendo muito valorizado, muito destacado, até temido, porque ele era radical, mas agora ele se sente realmente útil, porque o que ele está fazendo não simplesmente está neste mundo, mas está para o mundo de Deus. E aí nós poderíamos buscar muitas outras situações, comparações, mas tudo isso porque eu quero chegar agora nesse evangelho, onde nos é apresentado Marta e Maria. Marta, talvez nós devamos com ela nos ver nas muitas realidades aqui neste mundo. Mais do que olhar para aquelas duas irmãs lá com Jesus naquela casa, é nós olharmos para a nossa vida aqui neste mundo. Onde, como Martas, nós estamos sempre correndo atrás de coisas. Estamos sempre lutando nas dificuldades deste mundo para adquirir coisas, deixar a nossa história talvez um pouco melhor, mais reconhecida, buscando aí então aplausos, não simplesmente sendo uma pessoa apagada neste mundo. E aí, como Marta, nós somos então muito aí ansiosos e às vezes angustiados, porque nem sempre damos conta de conquistar o que realmente queremos. Estamos sempre correndo atrás de coisas. E aí, assim como chega Jesus, o Cristo ressuscitado para Paulo, também chega ele para cada um de nós. E aí nós somos convidados a parar, a refletir,
a sentir a proposta do Evangelho e nos tornarmos Maria. E como Maria, nós então damos conta, assim como Paulo se apresenta nesse segundo momento da sua história, da sua caminhada, nós nos damos conta que a nossa vida só faz sentido se realmente corrermos a partir das coisas de Deus. E interessante que quando nós nos colocamos realmente conscientes das coisas de Deus, a gente não precisa tanto correr neste mundo. A gente não precisa tanto ficar ansioso, angustiado. A gente sim precisa se colocar numa condição mais orante, mais escutante, mais de perceber a nossa existência. E aí essa afirmativa de Jesus, Maria escolheu a melhor parte. Essa parte nunca lhe será tirada. Eu fiquei refletindo, como nenhuma outra vez na minha história de padre ou de caminhada cristã, como refleti hoje essa frase: essa parte nunca lhe será tirada. E aí eu fiquei então olhando para tudo isso que eu já falei aqui com vocês. A gente corre atrás de coisas, a gente fica neste mundo para cá e para lá, querendo isso, querendo aquilo. Tudo isso uma hora é tirado da gente. Tudo isso uma hora fica aqui neste mundo. Mas quando a gente se dedica nas coisas de Deus, e o que são as coisas de Deus? A capacidade de amar, conhecimento, busca cada vez mais profunda do Evangelho. Isso tudo ninguém tira de nós. Isso nos preenche. Mais do que preencher o nosso organismo, como a nossa alimentação preenche, isso tudo preenche a nossa alma. E a nossa alma, uma vez preenchida, nós então damos conta de que vivemos intensamente em Deus. E aí então nós seremos capazes de compreender o que Jesus está dizendo. Maria escolheu a melhor parte. É claro, meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos abandonar Maria, nós não podemos abandonar Marta, pensando melhor, nós não podemos deixar de correr atrás das coisas. Precisamos de recursos, precisamos de condições de subsistência, precisamos de construir igreja, precisamos de melhorar os nossos confortos. Sim, tudo isso são coisas necessárias, mas como o próprio Jesus nos fala, nós somos dono do sábado, não o sábado dono da gente. Nós precisamos de fazer tudo isso sem nos escravizarmos nessas coisas. Então precisamos usar do mundo para melhor compreender a grandeza de Deus, o mundo de Deus, o reino de Deus. E esse é o nosso trabalho enquanto pessoas de igreja, enquanto caminhada cristã. Nós sempre precisamos nos ver num processo de conversão. E aí eu fico também pensando, aí a gente pode pensar, o Antigo Testamento, que depois se tornou o Novo Testamento, as falas de Jesus após passar pela cruz, que diz, lance as redes para o outro lado. E aí cada um de nós precisamos ver de que lado estamos, como estamos compreendendo o mundo e como estamos buscando o mundo de Deus. Para encerrar, falando a partir de Maria, vamos lá para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2, onde Maria nos oferece, na verdade Lucas nos oferece, por meio de Maria, o Magnificat, que é o Cântico de Maria, que é exatamente garantir o equilíbrio das coisas.
Ela nos fala, Lucas escrevendo, que é preciso trazer os muitos humilhados para um pouco mais de coragem e trazer os muitos afoitos para um pouco mais de humildade. E aí então, para concluir, nós podemos dizer que Maria, ela é o pêndulo do equilíbrio na nossa vida. E com Maria nós descobrimos, agora Maria, Nossa Senhora, nós descobrimos a importância da oração, a importância de fazer com calma cada coisa, a importância de garantir que a nossa vida não fique nessa angústia, nessas ânsias, mas que nós saibamos sempre escutar o que o seu Filho nos fala. Eu escutei, achei muito bonito o tema, mas não me lembro. Qual o tema de hoje? Caminhar junto com Maria, comunhão, participação e missão, que é exatamente o tema do sínodo, né? Da arquidiocese, o sínodo da nossa igreja, que tem como proposta exatamente esse equilíbrio, caminhar juntos, não atropelando uns aos outros, não se achando muito pequeno, não se achando também muito grande, mas nós, a partir do Evangelho, nessa consistência de amor, consistência de evangelização, nós realmente saber onde estamos, para onde estamos indo, e assim buscar por onde mais viver o mundo de Deus. Vamos num pequeno instante de silêncio. Vejo que também as pessoas de casa estão nos acompanhando, né? Você aí da sua casa, pelas redes sociais, faça aí a sua oração, faça aí o seu momento. E eu sempre incentivo as pessoas a fechar os olhos, porque quando você fecha os olhos, você consegue ver o seu interior. Pode dar um dedilhado de violão aí, e assim você consegue ver as partes da sua vida. Se você está mais para o lado de Marta, mais para o lado de Maria, se você está mais Caim, se você está mais Abel, se você está mais Paulo, aquele judeu radical, ou está mais o Paulo, aquele convertido em Cristo. De que lado você está? E talvez Jesus esteja dizendo para você, e você precisa dar mais ouvido, assim como Pedro deu, de jogar as redes para o outro lado. Talvez você esteja cansado, esteja muito aí atarefado e precisa dizer como Pedro disse: em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes do outro lado. E aí os resultados você saberá na sua vida colher, porque você vai colher a partir do olhar de Deus. Reflitamos no silêncio do nosso coração um instante mais.